Glória a Deus, bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui juntos, através das nossas redes sociais, para compartilhar com você esse momento tão especial, que é o momento da transmissão da nossa série de mensagens, como temos feito todos os domingos de manhã, da nossa série de mensagens sobre a fundamentação da nossa fé, esse assunto tão importante que tem norteado esses nossos cultos de domingo pela manhã. Mas antes eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, pelo privilégio de poder estar entrando aí na sua casa através desta transmissão. Que bom saber que você está bem, você que está aí reunido com a sua família, você que está aí sentadinho no sofá da sua sala, junto com seus entes queridos, para que juntos nós possamos ser abençoados neste domingo. É um dia sempre especial, porque é o dia que o Senhor fez para nós. Então, que mais uma vez nesse domingo você possa se alegrar aí junto com os seus, através de juntos ouvirem, participarem e receberem algo da parte do nosso Deus. Que Deus possa desde já estar te abençoando poderosamente, que Ele abençoe todo o seu dia, todo o seu domingo, que seja um domingo diferente, um domingo mais abençoado do que tem sido os outros domingos. Então que você possa abrir o seu coração para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para você nesta manhã. Eu quero orar por você neste momento, orar pela sua família, para que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa e nos abençoar. Feche então seus olhos, se você puder, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais este momento especial onde o Senhor nos concede a graça de mais uma vez podermos, Senhor, falar contigo, podermos, Senhor, estarmos juntos, assentados aos teus pés, para ouvir a tua palavra, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, meu Deus, desde já, eu peço a tua bênção sobre este lar, sobre o lar do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, que o Senhor possa estar tirando todo o mal, tirando tudo aquilo que possa atrapalhar, meu Deus, de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa estar levando cura, levando libertação, levando, meu Deus, paz, levando alegria, levando tudo que esse lar precisa, meu Deus, para ser um lar feliz, para ser um lar cheio da tua presença. Meu Deus, enche os quatro cantos desta casa, mas acima de tudo enche todos os lugares, todos os compartimentos dos corações que estão aí reunidos ao redor da tua palavra, ao redor, meu Deus, da presença do teu Santo Espírito, que é aquele que vai nos conduzir, que é aquele que vai nos revelar no coração a tua palavra mais uma vez nesta manhã. Meu Deus, toma tudo em tuas mãos, nos abençoe, que a tua unção esteja sobre cada um de nós, tanto para falar em teu nome, como para ouvir e compreender os teus propósitos para as nossas vidas nesta manhã. Entrego tudo a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, na semana passada nós terminamos a nossa mensagem falando exatamente, aliás, falamos uma série de coisas aqui sobre essa questão da fé. E o nosso texto base, o texto que nós temos caminhado nesta série de mensagens, é o texto que está lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, e diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Esse é o texto que tem norteado essa série de mensagens. Então, nós falamos um pouquinho o que é a fé. Depois nós falamos um pouquinho como nós recebemos essa fé, como essa fé é gerada em nossos corações, e nós vimos que a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é a base, que é o fundamento da nossa fé, isso gera fé nos nossos corações. Mas nós vimos também que não é apenas ouvir a verdade, não é apenas ouvir a palavra que vai gerar fé no nosso coração. Nós vimos também que é necessário receber a verdade, ok? Não adianta só eu ouvir e
não receber a palavra de Deus como uma verdade para a minha vida, porque sem ela, se eu não receber essa palavra como uma verdade, a fé não vai ser gerada no meu coração, porque a base da nossa fé é exatamente a verdade de Deus para nós, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, se eu ouvir, mas não receber, não abrigar no meu coração essas verdades, não haverá a geração dessa fé, que na verdade é o fundamento da nossa vida. E nós terminamos no domingo passado falando exatamente sobre as áreas onde a fé não pode atuar, ou seja, o que impede a atuação dessa fé. Então são 3 áreas que são fundamentais e que restringem ou até impedem o agir da fé, a manifestação da fé, ok? E nós estamos falando exatamente sobre isso no finalzinho da mensagem de domingo passado. E a primeira coisa que nós vimos que impede a atuação da fé foi exatamente a ignorância espiritual. Ou seja, quando nós não conhecemos as coisas espirituais, não conhecemos as verdades espirituais de Deus para nós, através das Escrituras, isso vai impedir, isso vai ser um empecilho para que a nossa fé possa atuar. Por quê? Se a nossa fé tem a sua base, tem o seu fundamento na verdade, que é a palavra de Deus, e nós não conhecemos essa verdade espiritual, logicamente isso vai ser um impedimento para que essa fé possa atuar na nossa vida, para que essa fé possa ter um efeito produtivo na nossa vida. Então veja bem, onde existe a ignorância espiritual, a ausência de entendimento das verdades de Deus, a fé não pode operar. Por quê? Porque ela depende do conhecimento revelado da palavra de Deus no meu e no seu coração, para que ela possa operar. Isso também significa dizer que a gente pode viver a nossa vida cristã o tempo inteiro com uma fé presa dentro de nós, ou seja, uma fé que não opera. Por quê? Porque falta o conhecimento de Deus e da sua verdade revelada. Foi o que Jesus falou, como nós vimos lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, quando Jesus disse: mas Jesus falou: o erro de vocês é causado pela ignorância das Escrituras e do poder de Deus, que é a verdade, ok? Em algumas versões diz assim, ó: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Numa outra versão ainda diz assim: laboreais em grande erro, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a ignorância espiritual, por si só, ela nos desvia da verdade, ela já é um ponto de desvio da verdade, ok? Então, veja bem, é por isso que a ignorância espiritual, quando ela domina, quando ela está presente na vida de alguém, as trevas, então, têm a oportunidade de reinar na vida da pessoa, ou até de escravizar a vida daquela pessoa, pelo fato da pessoa não ter o conhecimento espiritual necessário para que essa fé possa operar. E nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 31 e 32, e esse texto aqui, você precisa ter esse texto muito bem definido. Desculpe, você precisa ter esse texto muito bem definido dentro do seu coração. Por quê? Porque esse texto aqui é fundamental para essa questão da gente ter a verdade gravada no nosso coração, para que a gente definitivamente venha a entender que não podemos ser ignorantes, ou seja, não podemos desconhecer as coisas espirituais acerca da palavra de Deus. Então vamos lá, João capítulo 8, versículos 31 e 32, olha o que diz a palavra de Deus. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, olha aí, se vocês permanecerem nas minhas verdades, ok? Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Agora o que diz o verso 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, você perceba que o conhecimento revelado das verdades bíblicas, olha aí, é a base pela qual a fé opera, gerando então o poder de Deus na nossa vida. Então a gente precisa conhecer as verdades de Deus. Jesus falou: e vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Vai libertar de quê? De tudo
que não provém de Deus, principalmente da ignorância espiritual, porque a verdade é a palavra de Deus. Você deve se lembrar que certa vez Jesus, quando estava orando por nós, na sua oração sacerdotal, ele fez o seguinte trecho, ele colocou o seguinte trecho na sua oração: Pai, eu te peço que os santifiques na verdade e a tua palavra é a verdade, ok? Então, a gente precisa estar com essas coisas bem definidas no nosso coração para que a nossa fé possa atuar. A segunda coisa que impede a manifestação da fé, que impede a operação da fé, que também não pode estar presente na nossa vida se é que nós queremos viver realmente pela fé. A segunda questão que restringe a atuação dessa fé é exatamente a incredulidade. Então nós já vimos, a ignorância espiritual impede a fé de atuar, e agora a incredulidade. Então incredulidade é o quê? É ter o conhecimento a respeito da verdade, mas não aceitar essa verdade, ou seja, rejeitar a verdade. É isso que gera a incredulidade. A incredulidade não é desconhecer a verdade na sua totalidade. A incredulidade é: eu conheço a verdade, mas eu não aceito a verdade, ou seja, eu não aceito a palavra de Deus como verdade para a minha vida. Então, isso vai gerar o quê? Incredulidade, e consequentemente isso vai impedir a manifestação da minha fé, a manifestação do poder de Deus através da minha fé, ou seja, a minha fé não vai operar diante da incredulidade, ok? Porque eu não estou respondendo a uma verdade conhecida, eu não estou respondendo positivamente a uma verdade que eu conheço, não é uma coisa que eu desconheço. Isso aí é ignorância. Lembra que a gente falou da ignorância espiritual? É o fato de não conhecer a verdade. Já a incredulidade não vem do desconhecer a verdade, vem de conhecer essa verdade e rejeitar essa verdade, não aceitar essa verdade, ok? Vamos ler aqui Hebreus, no capítulo 3, que é um exemplo mais simples, meus irmãos, do que a gente está falando, sobre a rejeição do povo de Deus com relação a quando Deus falou para eles entrarem na terra da promessa. Então vamos lá, Hebreus capítulo 3, Hebreus no capítulo 3, Epístola aos Hebreus no capítulo 3, quando Deus fala com eles a respeito da terra, eles rejeitam, não é? Hebreus capítulo de número 3, no versículo 7. Dá uma procuradinha aí na sua casa rapidinho. Hebreus capítulo 3, nos versículos aqui 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim, ó: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, voz de quem? De Deus, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Olha aí, ó. No dia que eles foram tentados a não obedecer a Deus, a rejeitar a vontade de Deus. E olha o que diz o versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, ou seja, um coração que rejeita a palavra de Deus, que o leve a se afastar do Deus vivo. Olha que coisa terrível. E no verso 19, ele conclui dizendo assim, ó: Assim vemos que não puderam entrar aonde? Na terra da promessa, por causa da incredulidade. Ou seja, pelo fato deles terem rejeitado a voz de Deus, rejeitado a ordem de Deus, o que aconteceu? Isso gerou incredulidade no coração deles, e por causa dessa incredulidade, qual foi a consequência? Não puderam entrar na terra da promessa. Olha aqui. Aqui não diz que eles não quiseram entrar, eles queriam entrar, mas por causa da incredulidade eles não puderam, ou seja, eles não conseguiram. Por quê? Porque onde há incredulidade, a fé definitivamente não pode atuar. E pelo fato de eles terem rejeitado a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, logicamente não puderam desfrutar da operação da fé. Ok? Graças a Deus. Vamos em frente. Veja que grande perigo, então, a gente pode ter que enfrentar no momento em que a pessoa rejeita a verdade, ela fortalece a operação do engano na sua vida. Então, rejeitar a verdade é abrir uma porta, é escancarar uma porta para o engano, para que o engano possa tomar conta da nossa vida. E aí a gente vai viver debaixo da operação do engano. E eu pergunto a você, quem vive na operação do engano, debaixo da operação do engano, sendo conduzido pela operação do engano, vai chegar em algum lugar? Não.
Vai ver um bom desfecho nas áreas da sua vida? Não vai. E, consequentemente, nunca vai ver a fé atuar na sua vida. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ilustra bem isso que a gente está falando. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, glória a Deus. Fica depois de 1 aos Tessalonicenses, é claro. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, lá no versículo 9. Segundo aos Tessalonicenses 2, no versículo 9, olha o que diz aí, do 9 até o 12, diz assim, ó: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, olha aí, ó, ação de Satanás, presta bem atenção, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, olha aí, ó, operação engano, prodígios da mentira, versículo 10, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que é a verdade? Você pode lembrar comigo? A verdade é a palavra de Deus. Então vamos parafrasear aqui, ó. E com todo engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da palavra de Deus para serem salvos. Versículo 11. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade. Olha aí, ó, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, eles rejeitaram a verdade, por isso foram condenados. Ok? Se você está entendendo, diga amém aí na tua casa. Glória a Deus. Então nós já vimos que o desconhecimento da verdade, ou seja, a ignorância acerca da verdade, e a incredulidade são 3 barreiras para a atuação da fé, 2 barreiras para a operação da fé. E a terceira barreira é estar fora da vontade de Deus, ok? Então, muitas vezes nós insistimos em viver o nosso próprio projeto, olha aí, ó. A gente insiste em viver da nossa própria maneira, a nossa própria vontade. Aquilo que a gente estabeleceu para nós como modo de vida. A gente insiste em viver dessa maneira. Quantos de nós vivemos assim? Não é verdade? Talvez você esteja vivendo um momento assim. Vivendo ao seu bel prazer. Pelo seu próprio entendimento, pelos seus próprios pensamentos. A gente muitas vezes esquece o que Deus falou com relação a isso. Ele disse que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Então, o que é mais produtivo ou mais proveitoso? Viver segundo os nossos pensamentos, nossos próprios pensamentos, ou viver segundo os pensamentos de Deus, que são infinitamente maiores do que os nossos. Então, veja bem, ou a gente está nessa condição, ou a gente está querendo viver a antiga maneira. Qual é a antiga maneira de viver? Viver como a velha criatura. Nós não podemos mais viver como a velha criatura. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Somos novas criaturas. Deus nos colocou nessa condição de nova criatura. Por exemplo, o que é melhor ser? O que é melhor você ter um carro, por exemplo? Você prefere ter um carro novo ou um carro velho? Aí você tem um carro novo e um carro velho. O que você vai escolher na hora de você sair com o seu carro, principalmente para um deslocamento mais longo? Você vai sair com o carro novo ou vai sair com o carro velho? É claro que você vai pegar o carro novo, você tem essa opção de pegar o carro novo. E você vai deixar o carro velho de lado, porque você sabe que o carro velho ele vai enguiçar, o carro velho ele vai precisar trocar peça, ele vai consumir mais combustível. Então, você vai ter que abandonar esse carro velho e passar a andar com o seu carro novo. Não é verdade? Isso ilustra a nossa nova condição. Então, se eu tenho uma nova natureza, se eu fui feito nova criatura, eu tenho que andar e viver como essa nova criatura. Eu não posso mais ficar lançando mão do velho homem. Ok? Porque isso não vai dar certo, as coisas não vão funcionar a contento. Então, veja bem, Efésios 4, vamos até Efésios capítulo 4, no versículo 17, Efésios 4, versículo 17, diz assim, vou ler aqui para você, você me acompanha, até o 24, diz assim, olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aí, a gente acabou de falar sobre isso.
que os nossos pensamentos são bem inferiores, bem menores, quase que insignificantes diante dos pensamentos de Deus. Então, veja bem, ele diz aqui, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Por causa de quê? Da ignorância em que vivem. Olha aí, ó. Ele continua dizendo, pela dureza do seu coração. O que é o coração endurecido? É um coração que rejeita as verdades de Deus, ok? Então vamos em frente. Pela dureza do seu coração endurecido, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem de forma desenfreada, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Olha aí, ó. Então, quando a gente rejeita as verdades de Deus, isso já traz o quê? Dentre outras coisas, isso já traz, além da incredulidade, isso já traz também a falta de sensibilidade espiritual, é claro. Porque se eu estou rejeitando as verdades de Deus, que são verdades espirituais, consequentemente, eu não vou estar, nem poderia estar, em hipótese alguma, sensível às coisas espirituais, principalmente à voz de Deus. Ok? Vamos em frente. E ele diz no versículo 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aleluia. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Olha aí, ó. Deixar de lado a velha natureza. Nós estamos falando exatamente sobre isso, que muitas vezes a gente quer viver da maneira antiga não dá mais. Essa maneira antiga de viver não te pertence mais. Deus estabeleceu um novo estilo de vida para você, que é chamada de nova natureza. É a vida da nova criatura, daquele que nasceu de novo, ok? E ele continua dizendo, vamos lá, versículo de número 23. A se deixar renovar, olha aí, vocês foram instruídos a não viver mais conforme a velha criatura, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha aí, se renovar no espírito do entendimento de vocês, ou seja, de entender de uma maneira diferente. Qual é essa maneira diferente? A maneira de Deus. E isso nos leva a pensar no que a Bíblia diz lá em Romanos 12, no versículo 2, diz o quê? Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que está escrito aqui, é o que está sugerindo aqui, olha só. Se revestir, se renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha aí, renovação de mente, renovação de pensamentos, renovação de entendimento. Agora não sou eu quem penso, mas Cristo pensa por mim, ok? Isso é claro que eu mudei um pouquinho o texto, e o texto original diz, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E isso se aplica também nessa questão da mente. Agora, a minha mente é a mente de Cristo. A Bíblia não diz que eu tenho a mente de Cristo, então isso significa dizer que agora os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Eu não penso mais como a velha natureza, eu penso como a nova criatura, e o pensamento da nova criatura é o pensamento de Jesus. Aleluia. Simples assim, não é verdade? E ele continua dizendo no versículo 24, e a se revestir da nova criatura, aleluia, que as novas criaturas digam amém, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes de onde? Da verdade. O que é a verdade mesmo para nós? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Afinal, a nova criatura nasceu de onde? Da palavra, nasceu da água e do Espírito, e a água é o símbolo da palavra. Ok? Então veja, procedentes da palavra, procedentes da verdade, essa é a nossa condição. Então a gente não pode insistir em viver como a velha criatura vivia, a gente não pode insistir em viver os nossos próprios projetos de vida, pelo contrário, nós agora temos que viver os projetos de Deus para nós. Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas, diga eu creio. E os planos e os propósitos de Deus são os seus projetos, e eles são perfeitos.
Porque Deus é perfeito, você pode dizer aleluia. Então, se a gente insiste em viver os nossos próprios projetos, ou se a gente insiste em viver como a velha criatura, como a velha natureza que nós tínhamos antes de nascermos de novo, nunca a gente vai poder usufruir do agir da fé, da operação da fé, ok? Então a gente precisa tomar posse, se revestir do que realmente nós somos, novas criaturas, e passar a viver essa novidade de vida, com os pensamentos de Deus norteando os nossos passos aqui nesse mundo. Quem está entendendo em casa, diga glória a Deus, aleluia. Então, fica uma pergunta que não pode calar: como eu posso esperar os resultados da fé vivendo como a velha criatura, separado das verdades de Deus? Não tem como. Não tem a mínima possibilidade. Então, se eu quero viver a novidade de vida, se eu quero viver o resultado da operação da fé que Deus colocou no meu coração, eu preciso renovar a minha mente pela palavra, renovar o meu entendimento pela palavra e passar a viver de direito e de fato a nova vida que Cristo trouxe para mim. Então, veja bem, onde existir ignorância espiritual, incredulidade e o andar e viver fora da vontade de Deus, a fé, consequentemente, não vai poder atuar, ok? Então, conheça as verdades espirituais de Deus, manda a incredulidade embora e procure andar e fazer a vontade de Deus, e você vai ver como a fé vai atuar poderosamente na sua vida, amém? Porque afinal de contas a sua fé, a minha fé, a nossa fé é fé na palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua sala? Aleluia. Bom, então agora vamos ver um pouquinho como eu libero a minha fé. Nós já vimos o que é a fé, nós já vimos como nós recebemos essa fé. A fé vem pelo ouvir, vimos que a fé é o firme fundamento, ok? É fundamentada na palavra de Deus, por isso ela é um firme fundamento. Nós já vimos que a fé vem pelo ouvir e aceitar as verdades de Deus para nós, e agora nós vamos ver como eu libero essa fé, porque essa fé não me foi concedida, não me é gerada para ela ficar armazenada dentro de mim, para ela ficar arquivada dentro de mim. Não foi para isso que ela foi gerada, ok? Ela foi gerada para ser liberada. E como é que eu libero essa fé? Ou seja, a gente está falando agora da ação da nossa fé, propriamente dita. Então vamos lá. Muitas vezes, muitas pessoas acham que pelo simples fato de acreditar na verdade da palavra de Deus, automaticamente elas vão ver a manifestação, ou seja, o poder desta verdade. E não é exatamente assim. Então, a simples fé, ou seja, a simples crença, isoladamente, ou seja, separadamente da palavra de Deus, nunca trará resultados positivos, nunca trará resultados satisfatórios. Se eu separar, ou seja, se eu dissociar a fé da palavra de Deus, isso não vai funcionar, porque a base da nossa fé, o sustentáculo da nossa fé, o alicerce da nossa fé é exatamente a palavra do nosso Deus, amém? Então, ter fé, para muitos, é como se a fé agisse sozinha, como se a fé agisse espontaneamente. Então, veja bem, existe uma grande diferença entre ter fé e agir com base na fé que se tem. Então, não basta ter fé, eu preciso agir, e esse agir significa viver, decidir, caminhar com base na fé que eu tenho, com base naquilo que eu creio. Seria uma incoerência fazer ao contrário. Seria uma incoerência eu dizer que tenho fé, mas não agir com base naquilo que eu digo que creio. Seria mais ou menos assim, eu dizer uma coisa e fazer a outra. Não é verdade? Então não é eu dizer uma coisa e fazer a outra, eu tenho que fazer aquilo que eu digo. Então, aquilo que eu digo que creio, eu preciso também agir de acordo com aquilo que eu digo que creio, com a crença que eu tenho dentro do meu coração. Porque você lembra dos fariseus, o que eles faziam? Eles falavam uma coisa e faziam outras. Então, isso é incoerência. Para não dizer o que Jesus disse, que era hipocrisia. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Com relação à fé, não pode ser diferente. A nossa fé não pode ser uma fé hipócrita, não é? Tipo, eu dizer que acredito em algo e agir e viver completamente diferente daquilo do que eu acredito, ok? Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quem achou, diga amém aí em casa. Alguém aqui da equipe ouviu um amém? Não, né? Eu também não.
Então, fala esse amém mais alto aí, meu irmão. Vamos ensaiar de novo. Quem achou Atos 14, diga amém aí em casa. Ah, melhorou um pouquinho. Então, vamos lá. Atos 14, no versículo 8. Seria muito legal, né, se eu pudesse escutar o seu amém daqui. Atos 14, versículo 8. Olha o que diz aí, ó. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Olha a condição desse homem, era paralítico, nasceu paralítico e nunca tinha andado. Esse homem ouviu Paulo falar, ok? Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Esse homem ouviu Paulo falar. Ouviu Paulo falar de quê, será? Será que ouviu Paulo falar da previsão do tempo? Será que ouviu Paulo falar de futebol ou de alguma coisa parecida? Não, ouviu Paulo falar da palavra de Deus, amém? Paulo pregava a palavra de Deus, então ele falava da palavra de Deus. E o texto diz, quando ele ouviu Paulo falar, o que deve ter acontecido? Aliás, o que deve ter acontecido, não. O que aconteceu quando ele ouviu Paulo falar? Isso gerou fé no coração daquele homem. Lembra que a gente falou anteriormente aqui? Como é que vem a fé? Como é que a fé é gerada? Pelo ouvir e aceitar as verdades de Deus. Então, as verdades que Paulo falou da parte de Deus, aquele homem ouviu e aceitou essas verdades. Provavelmente Paulo falou de cura. Então, veja bem, aquele homem ouviu Paulo falar e aceitou aquilo que Paulo falou como verdade para a vida dele. Então, veja bem, quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Como será que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado? Provavelmente pelas feições daquele homem, provavelmente pela expectativa que foi gerada no coração daquele homem, a partir do momento que ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olha para ele e vê aquela expectativa toda, Paulo viu que havia fé para ser curado. Então, Paulo disse em alta voz, levante-se direito sobre os pés. Que loucura isso, né? Que doideira, vamos dizer assim. Paulo fala de Jesus, fala da palavra, provavelmente a respeito da cura, que Jesus cura. E o que acontece? Aquele homem ouve, aquele homem recebe essa verdade no seu coração, ele aceita essa verdade no seu coração. Aí Paulo vira para ele e diz, levanta direito, fica em pé, rapaz, levanta. Aquele homem podia ter pensado, peraí, eu acho que ele não entendeu o contexto do que está acontecendo aqui. Eu sou paralítico, eu nasci paralítico. Como é que ele manda eu levantar e ficar de pé direito? Vou ler de novo o que Paulo disse para ele. Levante-se direito sobre os pés. Mas peraí, seu Paulo, eu sou paralítico, eu nunca andei. Como é que o senhor manda eu levantar direito sobre os pés? Tem alguma coisa errada aí nessa história. Tem alguma incoerência aí. Não tinha incoerência não. Tinha a verdade de Deus abrigada no coração daquele homem. E Paulo viu isso. Paulo percebeu isso. Você percebe como, quando a gente está cheio de Deus, a gente fica sensível às coisas espirituais. Eu digo para você, se não houvesse uma sensibilidade espiritual na vida do apóstolo Paulo, certamente não teria como ele ver, como ele perceber que aquele homem estava cheio de fé para ser curado. Eu tenho certeza que se Paulo olhasse para aquele homem e não visse fé para ser curado, certamente Paulo não ia dar essa ordem não, porque nada ia acontecer. Então Paulo só deu essa ordem porque Paulo viu que eles tinham fé. Não sei se você se lembra, num episódio onde Jesus estava numa determinada casa e de repente chegam 4 homens carregando um paralítico no leito. Não sei se você lembra, claro que você deve lembrar. E aí aqueles homens tentaram chegar na porta da casa, mas tudo estava lotado de gente. Não tinha como eles entrarem com aquela maca e o paralítico. Certamente eles tentaram a janela, estava cheio de gente, não dava para entrar. O que eles fizeram? Foram pelo telhado. Tiraram lá uma parte da cobertura da casa e desceram aquele homem, exatamente no ponto em que estava Jesus. Quando Jesus olhou aquela cena, o que Jesus falou? Grande fé tem esses homens. E olhou para o paralítico e diz, então faz o seguinte, levanta, pega a tua cama e vai para casa. E o texto diz assim, vendo-lhes a fé.
Vendo-lhes a fé. Quando Jesus olhou para aquela cena, Jesus viu ali muita fé naqueles homens e no paralítico que não recusou em ser levado até aquele ponto. Alguém podia dizer, ridículo, olha para onde eles estão descendo. Alguém não podia dizer isso? Pois é, mas Jesus não viu assim. Quando Jesus olhou aquela cena, Jesus disse, vendo-lhes a fé, eu imagino Jesus dizendo, grande fé tem esses homens. E o texto diz, quando Jesus olhou aquilo, viu fé. E qual foi o resultado daquilo? Milagre. A fé em operação. O resultado da fé daqueles homens provocou o poder de Jesus, que fez o milagre. Mandou o paralítico levantar, pegar a cama e ir embora. Então o texto aqui continua dizendo, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Você pode dizer aleluia. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua icônica. O Deus em forma de por aí vai. Mas o que interessa para nós aqui é que o homem saltou e começou a andar. Ou seja, houve uma resposta de fé. Ok? Paulo olhou, viu que ele tinha fé, deu a ordem. Qual foi a resposta de fé? Ele levantou e começou a andar. Glória a Deus, interessante isso. Marcos capítulo 5 também é uma passagem bem conhecida nossa. Marcos capítulo 5 fala da mulher do fluxo de sangue, também ilustra bem essa questão da resposta da fé. Vamos lá. Marcos capítulo 5, no versículo 27, diz assim, Marcos 5, 27, aleluia. Tendo ouvido a fama de Jesus, olha aí, mais uma vez, você percebeu que as pessoas sempre ouviam antes as verdades de Deus, as verdades de Jesus? Vamos lá, isso gerava fé no coração dessas pessoas. A fé vem pelo ouvir. Então vamos lá. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Até aí tudo bem. Aleluia. Versículo 28. Porque ela dizia, olha aí agora a confissão da fé, agindo à altura do que se crê. Porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, ó. Quando ela disse isso, meus irmãos, essa foi a primeira grande atitude de fé. Já estava meio caminho andado, aleluia. Que coisa tremenda. Lembra que para a gente liberar fé, a gente tem que agir à altura daquilo que a gente crê. Então, agir à altura do que crê também envolve falar o que eu creio. Também envolve dizer com a minha boca. Lá em Marcos capítulo 11 diz, se você disser, falar para esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar naquilo que você diz, daquilo que você fala, assim será feito. Então você percebe, o que essa mulher dizia? Diz o texto, porque ela dizia, se eu ao menos tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Já começou a atitude de fé, já começou a agir com base naquilo que ela cria. A partir do momento que ela acreditou, ela disse, se eu tocar, eu vou ficar curada. Ela só disse isso porque ela acreditou. Ok? Ela acreditou no que ela ouviu. Ela ouviu falar verdades acerca de Jesus. Então ela acreditou nas verdades que ela ouviu e a partir do momento que ela acreditou, ela começou a falar. Se eu ao menos tocar na capa dele, eu vou ficar curado. E aí o que ela fez? Foi lá e tocou. Agiu com base naquilo que ela acreditava. Qual foi o resultado? Pou! Foi mais ou menos isso. Aí você pergunta, por que esse pou? Porque aquela enfermidade explodiu, o poder de Jesus explodiu aquela enfermidade. Como é que eu sei disso? Porque Jesus perguntou, epa, quem me tocou? Olha aí, interessante, quem me tocou? E o texto continua dizendo, versículo 29, vamos lá. Versículo 29, e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Olha o versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Aleluia. Que legal, que bacana, né? Que cena legal. Eu queria estar lá, eu vou te contar, eu queria estar lá. Queria estar lá para ver isso de pertinho. Eu ia voar também em cima de Jesus, mas Jesus me cura todo, me ajeita todo. Glória a Deus. Arruma tudo para mim aí. E olha o que diz o verso 34. O que Jesus falou para ela do verso 34? Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vai em paz e fique livre desse mal. Em algumas versões diz, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Interessante. Podia dizer só a tua fé te curou, né? Mas a cura está inserida no contexto da salvação. Por isso que Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou. Salvou, curou, libertou, prosperou, ajeitou, arrumou, fez tudo o que você precisa.
você veja como essa salvação é poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Então, perceba, houve uma ação coerente com aquilo que a mulher dizia que acreditava. Ela podia dizer, não, tudo bem, eu acredito em tudo que eu ouvi a respeito dele. Não fazia mais nada, tá bom, acreditei. Vou ver se eu fico curada. Ok? Mas não, faltava alguma coisa. Faltava o quê? Uma ação correspondente àquela crença que ela possuía. Então, o que ela fez com relação a isso? Primeiro, ela declarou, se eu for lá e tocar nele, se eu ao menos tocar na roupa dele, eu vou ficar curado. Ela declarou e, consequentemente, ela foi lá e tocou. Ela agiu, ela foi lá e fez. Ação, atitude. Fé requer atitude coerente. Então, ela foi lá, eu acredito que ele vai me curar, então eu vou lá e vou tocar nele. Foi lá e tocou. Qual foi o resultado? Cura, bênção, milagre. Ok? Então, você perceba como a fé, ela precisa da ação. Então, exercer a fé que a gente tem significa agir, ou seja, ter um comportamento, ter uma atitude, ter as palavras, de um modo geral, contrariamente à maneira que a circunstância pede. Olha aí, ó. O que a circunstância que ela estava pedindo, que ela estava vivendo, pedia? Para ela ficar em casa, deitada, para ela ficar em casa prostrada, para ela ficar em casa arriada. Afinal de contas, ela estava com uma hemorragia. Olha aí. Interessante. Então, exercer fé para ser curado é eu ir na contramão do que aquela circunstância, que aquela enfermidade pede. A circunstância é a enfermidade. Então, se eu for agir de acordo com aquilo que a enfermidade está pedindo, eu vou estar indo na contramão da fé. Ok? Então eu tenho que ir exatamente na contramão do que a circunstância da doença está pedindo. A doença vai pedir, fica na cama, não levanta não, você está doente, você vai morrer disso, para você é o fim. Tanta gente que eu conheço morreu disso, então você está acabado. Fica na sua, não se movimenta, você não pode andar, você não pode se levantar, você não pode ir ao banheiro, você não pode fazer nada, porque você está doente. Olha aí. E aí, se eu digo que creio, que o meu Jesus cura, e eu passo a me comportar exatamente assim, não reajo em momento nenhum. A gente está falando de ignorar as circunstâncias. A gente está falando de agir de modo contrário ao que as circunstâncias apresentam. Então, se a circunstância está dizendo que eu tenho que ficar deitado, eu vou me levantar, porque o Jesus levou sobre ele todas as minhas doenças, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Se a circunstância está dizendo, a doença está dizendo que eu tenho que ficar chorando às 24 horas do dia, eu não vou mais chorar, porque eu estou curado em nome de Jesus. Você está entendendo? Então eu tenho que ir na contramão do que as circunstâncias da doença vai pedir. A mesma coisa quando eu vou exercer fé para ter a minha vida financeira corrigida, ou para eu ser financeiramente próspero. O que eu vou ter que fazer? O que as circunstâncias vão dizer? Ah, você não pode se envolver com nada que envolva as finanças, você não pode abençoar ninguém, você não pode dar nada para ninguém, porque você não pode, você não tem. Isso é o que a circunstância está dizendo. Então ela vai querer que eu aja assim. Mas veja bem, se eu procuro agir ao contrário, não, o meu Deus é o dono do ouro e da prata, e ele prometeu suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Isso é o que a palavra da verdade diz. Então veja bem, eu vou agir de acordo com o que a verdade diz, ou eu vou agir de acordo com o que a circunstância está colocando diante de mim. O que é o fundamento da minha fé? O que é a base da minha fé? É a circunstância que se apresenta diante de mim, ou é a verdade da palavra de Deus? A minha fé está fundamentada nas circunstâncias ou na palavra? Eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir. Porque se a minha fé estiver baseada nas circunstâncias, ela não é fé verdadeira, ela não é fé bíblica. Agora, se a minha fé está baseada, tem como fundamento as verdades de Deus, a palavra de Deus, então a minha fé é bíblica. Essa é a fé que opera, essa é a fé que muda as circunstâncias. Você está entendendo? Veja bem, eu falei isso aqui outro dia, alguém disse, ó, a fé não torna as coisas fáceis, mas torna as coisas possíveis. Muitas vezes a gente quer facilidade. A gente acha que a gente tem fé em Deus, a nossa fé é baseada na palavra de Deus, tudo tem que ser fácil na nossa vida. Meus irmãos, isso não é verdade. O próprio Jesus certa vez disse, no mundo vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. É como se ele estivesse dizendo, mas creiam, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci as aflições pelas quais vocês vão passar. É como se ele estivesse dizendo assim. Então, eu não posso basear a minha fé nas circunstâncias.
Eu tenho que basear a minha fé realmente onde ela é fundamentada, na palavra de Deus, nas verdades de Deus. Porque essas verdades, quando eu consigo colocar a base da minha fé nessas verdades, elas vão mudar as circunstâncias que se apresentam diante de mim. Isso tem que ficar claro na minha mente, no meu coração, porque senão eu nunca vou conseguir exercer a minha fé, ok? Vamos adiante então. Então não pense que exercer a fé ou agir em fé será sempre uma situação favorável ou agradável do ponto de vista humano, ok? Porque tem uma série de situações que para a gente vê como desagradável, que são exatamente os momentos de tribulação que a gente vai ter que passar, os momentos de dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. Você lembra que a chuva cai sobre maus e bons, sobre justos e injustos? O sol brilha sobre justos e injustos, sobre maus e bons? Pois é, existem coisas que a gente vai ter que encarar aqui nessa terra, mas isso não desqualifica e nem desmerece a nossa fé, e muito menos muda ou altera o poder da palavra de Deus, onde a nossa fé está baseada. Você está entendendo? Então, nem sempre as coisas vão ser, aos olhos humanos, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista do meu ser, da minha parte humana, vai ser favorável para mim, mas eu vou ter que encarar, porque eu vou vencer. Uma coisa é eu enfrentar para tentar vencer, outra coisa é eu enfrentar sabendo que eu vou vencer, sabendo que a vitória já está garantida, porque a palavra de Deus, aonde a minha fé está fundamentada, me garante a vitória. Diga amém, glória a Deus. Então, diz para quem está perto de você na sua casa: descansa o teu coração. Fala, coraçãozinho, dá uma descansada. Fala aí para quem está do seu lado. Coraçãozinho, dá uma descansada. Fala para você mesmo, coraçãozinho, dá uma relaxada, porque nós vamos vencer. Diga glória a Deus. Diga, nós vamos vencer em nome de Jesus. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, crer é uma parte da história, ok? Acreditar é uma parte. A outra parte é colocar o que você crê em ação, colocar o que você acredita em prática. Essa é a parte mais importante. Mateus, capítulo 23, Evangelho de Mateus, no capítulo 23, aleluia. Vou adiantar um pouquinho aqui. Mateus 23, lá no versículo 23, diz assim, ó: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, até aí tudo bem, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Agora, olha os preceitos que ele fala, que são os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e o quê? E a fé. Interessante. Os preceitos mais importantes da lei, segundo Jesus: a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, a fé também sendo colocada no mesmo nível da justiça e da misericórdia, ou seja, como práticas. Aleluia! Ele está dizendo para os fariseus: vocês têm que praticar aquelas coisas, mas não podem esquecer de praticar esses princípios mais fundamentais da lei. E um deles é a fé. Então, mais uma vez, a Bíblia, Jesus colocando a fé como uma prática. Então, todas são ações práticas: a justiça, a misericórdia e a fé. Então, o exercício da fé, ou seja, o agir por fé, é ele que libera o poder da fé. É a ação que libera o poder da fé. Poderíamos concluir assim. Então, é a minha atitude, porque a ação nada mais é do que atitude. Então, é a minha atitude que libera o poder da fé. Diga amém, glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. Então, veja bem, o mais difícil, meus irmãos, não é ensinar as pessoas a terem fé e ensinar as pessoas a receberem fé. O mais difícil é ensinar as pessoas a agirem pela fé. Essa é a situação mais complicada, essa é a parte mais difícil, porque as pessoas até creem, as pessoas até recebem, mas na hora de agir, as pessoas encontram muita dificuldade em agir pela fé, e é justamente isso que vai atrapalhar. Então, não agir pela fé vai nos roubar a parte mais importante, que é ver a operação dessa fé ou o resultado dessa fé. Tiago capítulo 2, vai lá na epístola de Tiago, no capítulo 2,
Quem achou aí Tiago, diga amém. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago capítulo 2, espera aí que eu não achei o meu ainda, eu estou um pouco lento. Tiago capítulo 2, aqui, lá no versículo de número 14. Tiago 2, versículo 14. Olha o que diz aí sobre essa questão da fé. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, não está falando para quem? Para mim e para você, para a igreja, para os crentes. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Faz o seguinte, vamos ler aqui esse texto, substituindo obras por ações, ok? Ou por atitudes. Vamos lá então. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver ações, por si mesma está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho ações. Mostre-me essa tua fé sem as ações, e eu com as minhas ações lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter a certeza de que a fé sem as ações é inútil? Por acaso não foi pelas ações que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava junto com as suas ações e que foi pelas ações que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas ações e não somente pela fé. Olha aí. Então significa dizer que a nossa fé, a nossa crença tem que ter as ações correspondentes, senão ela não vai funcionar em hipótese alguma. E lá no versículo 23, você viu que Abraão não creu em Deus porque ele disse que acreditava nele, não foi por isso. Abraão creu em Deus porque pelas suas ações ele provou que cria em Deus, e é isso que faz toda a diferença. Ele provou que cria em Deus quando ele agiu à altura daquilo que ele disse que acreditava. Ele podia dizer, tá bom, eu acredito e tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Ele teve que agir e foi essa ação, essa atitude que provou para Deus que ele realmente acreditava. Não foi só o fato dele dizer eu creio, foi o fato dele demonstrar com as suas ações, ou seja, com as suas atitudes, que ele realmente acreditava. Então é assim que eu demonstro para Deus se eu realmente creio ou não, através das minhas atitudes, ou seja, através daquilo que eu faço. Se eu faço o que ele diz, se eu faço o que está alinhado com a palavra dele, eu estou demonstrando que eu estou agindo, ou seja, a minha fé está em ação, a minha fé está viva. Porque a Bíblia diz que a fé sem as ações correspondentes é morta. É uma fé que não opera, é uma fé que não faz sentido, é uma fé que não tem razão de ser. Então, quando é que eu dou sentido à minha fé? Quando eu ajo à altura daquilo que eu digo que acredito. Foi o que Abraão fez. E isso foi imputado como justiça para Abraão, e ele se tornou, por causa disso, amigo de Deus. Você pode dizer aleluia? Então, as atitudes dele provavam que ele realmente cria em Deus. Então, a fé que não é praticada se torna uma fé inútil, se torna uma fé morta. Não há proveito algum nisso. O maior e mais perigoso inimigo da fé é exatamente a falta de colocá-la em prática. Então diz para quem está do seu lado aí, vamos colocar a nossa fé em ação. Aleluia. Tem até um cântico que diz assim, ó, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. É ou não é? Fé em ação, dá certo, opera milagres, dá vitória. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que todos os crentes têm fé, diga amém. O problema é que não reconhecemos isso, queremos sentir que temos fé. Então, quando eu deixo de reconhecer que eu tenho fé, eu não a ponho em prática. Então, enquanto eu estiver querendo sentir que eu tenho fé, a fé não é um sentimento, meus irmãos. A fé não é um sentimento, eu preciso entender isso. Eu não posso viver a minha vida com base naquilo que sinto, mas sim naquilo que eu acredito. Fé é certeza, é convicção, é um firme fundamento. Isso não tem nada a ver com sentimento. Amém?
Glória a Deus. Então vamos lá. Quero ver com você agora 3 situações, 3 elementos que estão diretamente relacionados com a ação da fé, com a atitude de fé. 3 elementos que estão envolvidos na fé e que são exigidos para que haja uma fé verdadeira e para que essa fé possa agir. Em primeiro lugar, a confiança. Se não houver confiança, a fé não entra em ação. Então veja lá, o conceito de confiança pelo dicionário é o seguinte, segurança íntima de procedimento, ok? É aquele sentimento íntimo de que o Senhor, através da sua palavra, não falha. Eu não diria que é aquele sentimento, eu diria que é aquela certeza, é aquela convicção de que através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, Deus não falha, Deus não vai falhar. Amém? É como aquele pai que pede para o filho se jogar, ok? Você já viu aquele pai que coloca o filho numa certa altura e diz para o filho assim, pula que eu vou te segurar. O que o filho vai fazer? O filho vai e pula. O filho não pensa 2 vezes. É como aquele pai que fica dentro da piscina, o filho está lá na borda e o pai diz para o menino, pula. E o menino vai pular, com certeza, sem titubear, porque tem a certeza que o pai vai segurar, que o pai vai abraçar ele. Aleluia. E o pai não vai deixar ele se afogar, e o pai não vai deixar ele se machucar. Ok? Vamos ver isso então no Salmo 40, no versículo 1, Salmo 40, no versículo 1, glória a Deus. Salmo 40, no versículo 1, diz assim, glória a Deus. Diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, esperei com paciência. Por que esperou com paciência? Porque sabia que Deus não ia falhar. Então, quando eu espero em Deus, por que eu espero? Porque eu sei que Deus não vai falhar, eu tenho essa certeza que Deus não vai falhar. Porque se eu souber ou desconfiar em algum momento que Ele pode falhar, eu não vou esperar. Você está entendendo? Então, se o salmista disse, esperei com paciência pelo Senhor, ele estava querendo dizer, eu esperei o tempo que foi necessário, essa paciência envolve isso, o tempo que foi necessário, porque eu sei que o meu Deus não vai falhar. Agora, no Salmo 112, no versículo 7, olha o que diz aí. Salmo 112, no versículo 7, não é o 102, é o 112, no versículo 7 diz assim, Salmo 112, no versículo 7, diga aleluia, diz assim, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, aleluia. Então a gente pode dizer o quê? Que grande força tem aquele que confia no Senhor. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. E o versículo 8 ainda diz, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Aleluia! Olha que coisa linda. Então, quem confia em Deus mantém um coração firme, mantém um coração fortalecido. Aleluia. Isaías 30, no versículo 15. Isaías 30, no versículo 15. Que coisa linda é a palavra de Deus. Isaías 30, no versículo 15. A gente tem que confiar mesmo nessa palavra, meu irmão. É ela que faz toda a diferença na nossa vida. Isaías 30, no versículo 15, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Então, meu irmão, grande força tem aquele que confia no nosso Deus. Isso é maravilhoso demais. Quem confia em Deus mantém um coração firme, mantém um coração fortalecido, mantém um coração alegre. Então fala para o teu irmão aí, fica tranquilo, tranquiliza o teu coração e confia em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder dar um aplauso aí ao nome do Senhor aí na sua casa, aleluia. Então, meus irmãos, uma coisa é você confiar quando você tem em abundância, quando não há falta de nada. Uma coisa é você confiar nessa hora, e outra coisa é a confiança quando você não tem.
quando tudo parece que está faltando, quando parece que você não vai conseguir nada. E aí é nessa hora que você passa a confiar na pura providência e assistência de Deus. É exatamente nessa hora que você exerce a sua fé. Quando não está faltando nada, quando está tudo bem, saúde, dinheiro no bolso, não é verdade? A gente deixa de depender de Deus e a gente acha que está tudo bem. Naturalmente falando, está tudo bem. Mas e quando vem a escassez, quando vem a doença, quando vem o problema, é nessa hora que a gente tem que se colocar nas mãos de Deus, depender completamente de Deus. Então, confiança em Deus é algo que provém lá do fundo do nosso coração. É fruto de verdades, ou seja, é o resultado de verdades que estão enraizadas dentro de nós. A segunda coisa é a dependência. Segunda situação que precisa estar presente na ação da fé, o segundo elemento é a dependência. Então, depender única e exclusivamente de Deus. Então, para que a dependência aconteça, primeiro é preciso que haja uma entrega, haja uma submissão, ou seja, eu preciso me submeter a Deus e a sua palavra, e ter isso como estilo de viver. Essa entrega tem que ser um estilo de vida, essa submissão à palavra tem que ser um estilo de vida. E isso custa, meu irmão, isso tem um custo. Isso é um processo, eu não consigo isso da noite para o dia, eu não consigo isso de uma hora para outra, isso é um processo. Então eu vou vivendo esse processo na minha vida e eu vou fazendo com que esse processo evolua na minha vida, a ponto de ali na frente eu não ter mais nenhuma dificuldade de me entregar e depender completamente de Deus. Nós não fomos chamados para vivermos independente de Deus, pelo contrário, nós fomos chamados para viver numa completa dependência do Senhor. Então, a nossa fé só funciona porque nós somos completamente dependentes de Deus, ok? Muitas vezes não dependemos de Deus para nada no nosso dia a dia, ou não queremos depender dele para nada, até que chega o dia em que a geladeira fique vazia, até que chegue o dia em que a doença chegue, o dinheiro some, e aí a gente começa então a definitivamente depender de Deus. Então vamos lá para a gente encerrar por hoje. A terceira situação que tem que estar presente na ação da fé, no agir da fé, é a obediência. Agir em fé é acreditar que que aquilo que Deus diz é absolutamente verdadeiro. Por isso, então, nós precisamos obedecer. Se tudo que Deus diz é verdade, eu creio que é verdade, eu recebo como uma verdade para a minha vida, então eu preciso obedecer à voz da verdade. Diga para você mesmo, eu preciso obedecer à voz da verdade. Então, fé sem obediência é o mesmo que você desejar que um carro se desloque, que um carro se movimente com a marcha em ponto morto. Não vai funcionar, ele não vai andar. Amém? Para o carro andar, você precisa engrenar a primeira marcha. E a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer a Deus. Se você quer ver a sua fé andar, a sua fé agir, a sua fé em ação, você precisa obedecer. Então, não se esqueça. Confiança, dependência e obediência têm que andar juntos na ação da fé. Amém? Então hoje nós ficamos por aqui. Já estamos aí mais ou menos com quase uma hora conversando sobre esse assunto. Então agora é hora da gente orar, da gente agradecer a Deus e pedir para que Deus possa ratificar nos nossos corações tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã com relação à nossa fé. Amém? Então não se esqueça. A sua fé, ela precisa funcionar. Não deixe que aquelas questões que nós vimos no início impeçam a sua fé de funcionar. A ignorância espiritual, a incredulidade e o não andar na vontade de Deus. E vimos também como a nossa fé é liberada, como a nossa fé age, como a nossa fé opera. Então, a gente tem que guardar isso no coração, porque disso depende o sucesso da nossa vida com Deus. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento de fé, por este momento especial, onde nós mais uma vez podemos juntos meditar neste assunto tão importante, esse assunto, meu Deus, do qual a tua palavra, meu Deus, nos orienta o tempo todo e coloca para nós como um estilo de vida. Então, meu Deus, nos ajude a desenvolver esse processo da vida pela fé, para que nós possamos, meu Deus, viver a plenitude dos teus planos e propósitos para as nossas vidas. Toma a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida desse amigo, dessa amiga,
bendiga e nos abençoe poderosamente. Meu Deus, eu também quero te pedir que tire todo o mal, que proteja a saúde dessas pessoas que estão conosco neste momento, protegendo, meu Deus, dessa doença, do coronavírus, meu Pai, que tem assustado tantas pessoas e acometido tantas pessoas. Que o Senhor possa livrar cada uma dessas vidas desse mal. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar uma unção especial de cura nesta manhã sobre todos esses lares, meu Deus, que estão conosco e também sobre aqueles que não estão. Que a tua unção de cura possa alcançar cada vida, meu Deus, aqui no nosso estado, possa alcançar cada vida no nosso Brasil, meu Deus, no mundo inteiro, onde houver esse vírus, onde houver essa pandemia, que a tua ação curadora, o teu poder para curar, possa entrar em operação, em nome de Jesus. Eu entrego todas essas vidas em tuas mãos. Mais uma vez eu entrego as equipes médicas que estão trabalhando incessantemente, meu Deus, na linha de frente, no combate a esse vírus maldito. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço que o Senhor seja a proteção, que o Senhor seja o equipamento que porventura eles não tenham, que o Senhor possa ser esse equipamento, protegendo aqueles que protegem, protegendo aqueles que cuidam, meu Pai, para a glória do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, que os recursos humanos possam ser adiantados e que tudo possa ficar pronto em tempo hábil, para que as pessoas tenham aonde ser socorridas. E que o Senhor, nesse momento, possa estar guiando a mente e as mãos de cada médico, de cada enfermeiro, de cada fisioterapeuta, do pessoal da limpeza, do pessoal da segurança, de todas aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas neste combate. Toma também em tuas mãos, meu Deus, as nossas autoridades, que o Senhor possa, meu Deus, trazer calma, trazer tranquilidade para as nossas autoridades, que eles possam dar a devida atenção para esse momento tão difícil pelo qual as pessoas estão passando, e que não visem os seus interesses próprios, mas que visem os interesses da nação, os interesses das pessoas, porque as pessoas estão sofrendo e perecendo por tudo isso que está acontecendo. Então, meu Deus, ajude os nossos governantes, declara e derrama a tua paz sobre a vida deles, meu Deus, a capacitação, os recursos para que eles possam socorrer a população pelo socorro humano, porque o socorro espiritual, o socorro verdadeiro só vem do Senhor, vem do céu, porque a tua palavra nos garante que toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Por isso, meu Deus, entrego tudo em tuas mãos e te agradeço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi muito bom poder estar com você mais uma vez. Eu quero deixar para você aí mais uma vez as nossas redes sociais, que você possa se inscrever no nosso canal no YouTube, Nova Vida Itaipu 3, que você possa lá se inscrever, clicar lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana a gente tem vídeos novos para que você possa ser abençoado, para que você possa achar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de conforto para a sua vida. Também a nossa página no Facebook, Nova Vida de Itaipu 3, que você possa seguir a nossa página. Nós também estamos sempre com uma transmissão ao vivo para abençoar a sua vida lá no Facebook. Então faça isso e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Compartilhe as nossas mídias sociais com as pessoas para elas também serem abençoadas como você tem sido. Amém? Graças a Deus. Então, mais uma vez, foi muito bom poder estar aqui com você, juntos mesmo à distância, nesse momento tão especial que é o momento de compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus então possa abençoar a sua casa, um bom domingo para você, um bom almoço, e a gente se vê logo mais às 19 horas na transmissão do nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então um abraço grande, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até logo mais às 19 horas, se assim nos permitir o Senhor. Tchau, tchau, fique com Deus.